O silêncio dos mortos. Meu nome é Renato Moura. Moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada São Vicente do Rio Claro. Tenho 34 anos e trabalho como vigia noturno no cemitério municipal. Não foi um emprego que eu sonhei para mim, mas depois de perder meu pai e ficar sem estudo, aceitei o que apareceu. No começo, eu achava que o mais difícil seria lidar com o medo do escuro ou com o silêncio das madrugadas, mas com o tempo percebi que o verdadeiro desafio era lidar com o que não se pode explicar. Meu turno começa às 7 da noite e termina às 5 da manhã. O cemitério fica afastado do centro, numa estrada de terra ladeada por eucaliptos que fazem um som estranho quando o vento passa. Levo minha marmita, uma lanterna, um rádio velho e, desde uns meses pra cá, uma garrafa de café bem forte. O portão principal é de ferro enferrujado, e o som dele se abrindo sempre ecoa como se o próprio chão reclamasse. No primeiro mês, tudo parecia tranquilo. Eu fazia minhas rondas, fumava de vez em quando e anotava no livro de registro qualquer movimentação, que, na maioria das vezes, era só gato ou vento. Mas uma noite, exatamente às 2h23 da manhã, ouvi algo diferente. Um som seco, como se alguém tivesse batido levemente em uma tampa de metal. Achei que fosse o vento balançando alguma grade, mas o barulho se repetiu, ritmado, insistente, vindo do setor antigo, onde ficam os túmulos mais velhos, de pedra e mármore rachado. Peguei a lanterna e fui até lá. Quanto mais eu me aproximava, mais o som parecia se espalhar, como se viesse debaixo da terra. Quando cheguei perto do jazigo da família Albuquerque, o barulho cessou. Tudo ficou mudo. Aquela noite terminou em silêncio, mas eu não consegui tirar aquele som da cabeça. No outro dia, comentei com o coveiro, o seu Mauro, um homem de quase 60 anos que trabalha ali há décadas. Ele apenas disse: Renato, o que se escuta aqui, a gente aprende a ignorar. Tem defunto que não sossega fácil. Fiquei rindo, achando que era brincadeira, mas o olhar dele não tinha graça nenhuma. Nas semanas seguintes, os ruídos voltaram, batidas, arranhões e até sussurros que pareciam se misturar com o vento. Às vezes eu jurava ouvir alguém me chamando pelo nome, bem baixinho, do meio das covas. Comecei a fazer minhas rondas cada vez mais rápido, tentando não olhar para nenhum lado. Só que na madrugada do dia 14 de agosto, algo aconteceu que me fez acreditar que o que havia ali não era apenas som. Chovia fraco e o nevoeiro cobria tudo. A luz do poste piscava, e o rádio estava mudo. Quando eu passava próximo ao mausoléu dos Vasconcelos, vi uma coisa que me gelou por dentro. Havia uma vela acesa bem no centro de um túmulo. Não havia ninguém lá dentro quando cheguei no turno, e o portão estava trancado. Me aproximei devagar e vi que ao lado da vela havia um retrato antigo, molhado pela chuva, mostrando o rosto de uma mulher de uns 30 anos. No vidro do retrato, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse passado a mão por cima. O vento apagou a vela, e nesse exato instante, ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados. Virei com a lanterna tremendo na mão. Não havia nada. Só as cruzes e o nevoeiro. Mesmo assim, os passos continuavam, agora mais próximos, como se alguém invisível andasse ao meu redor. Gritei: quem tá aí? Mas não veio resposta. Foi então que senti um sopro frio na nuca. Um ar pesado, quase úmido. A lanterna falhou, piscou 3 vezes e apagou. Corri até o abrigo onde ficava a mesa e o livro de registros. Tranquei a porta e fiquei quieto, com o coração acelerado. Por algum motivo, olhei para o vidro da janela e vi algo do lado de fora. Uma sombra parada entre os túmulos, alta, imóvel, como se me observasse. Fiquei ali até o amanhecer, e quando o sol finalmente apareceu, a sombra não estava mais lá. Passei o dia tentando me convencer de que tudo era fruto do cansaço, mas, naquela mesma noite, voltei ao trabalho e encontrei a vela novamente acesa. Só que agora havia outra coisa, uma cruz feita com ossos pequenos, amarrados com barbante, deixada sobre a mesa onde eu anotava minhas rondas. Nenhum funcionário tinha a chave daquela sala além de mim. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Eu comecei a ouvir vozes dentro do abrigo, mesmo com as janelas fechadas. Sussurros de diferentes tons, falando coisas que eu não entendia. Uma vez, enquanto dormia no fim do turno,
sonhei com a mulher da foto. Ela estava me chamando, dizendo: "Você abriu o portão errado." Acordei suando, com a lanterna caída no chão e o portão principal escancarado. Eu juro que o fechei antes de dormir. Decidi pedir demissão, mas o encarregado me convenceu a ficar até o fim do mês. Disse que eram coisas da cabeça, que todos os vigias passavam por uma fase assim. Aceitei, mas no fundo já sabia que não aguentaria mais uma semana. Na minha última noite, fui fazer uma última ronda. O relógio marcava 3h11. Tudo estava silencioso demais. Quando cheguei ao setor antigo, notei algo estranho, um túmulo recém-aberto. A terra ainda úmida, e a tampa de concreto ao lado, como se alguém tivesse tirado com as próprias mãos. Iluminei com a lanterna e vi pegadas fundas saindo da cova. Pegadas humanas. Segui devagar, sem entender, até que elas paravam bem diante do meu abrigo. Quando olhei para a porta, ela estava entreaberta. Entrei com o coração disparado. Lá dentro, sobre a mesa, estava o retrato da mulher. Mas o detalhe que me destruiu foi que, dessa vez, a foto estava seca, e a mulher sorria. O vento passou, as luzes se apagaram, e antes que eu pudesse sair, ouvi uma voz clara, próxima, bem atrás de mim. "Agora você vai guardar o portão, comigo." Desde aquela noite, ninguém mais conseguiu manter o cargo de vigia no cemitério de São Vicente. Dizem que o portão abre sozinho de madrugada, e que há sempre 2 sombras fazendo ronda entre os túmulos. Uma delas, dizem, usa uniforme. A outra, só observa, e sorri. A Estrada de Terra. Meu nome é Eduardo Campos, tenho 29 anos e moro em Patos de Minas. Trabalho entregando ração e insumos agrícolas pelas fazendas da região. Sempre gostei de dirigir por estradas de terra, ouvindo o rádio velho do carro e sentindo aquele cheiro de mato e poeira que só o interior tem. Mas uma viagem que fiz há 2 anos mudou completamente minha relação com a estrada, e desde aquele dia, nunca mais peguei um caminho rural depois do pôr do sol. Era uma quinta-feira de julho, inverno seco. Eu precisava entregar umas sacas de ração numa fazenda chamada Santa Eulália, que ficava uns 30 quilômetros depois do distrito de Areado. Saí da cidade por volta das 4 da tarde, com o céu alaranjado e o vento frio entrando pela janela. O dono da fazenda, um homem chamado Alfredo, me ligou antes de eu sair e disse para não demorar, porque o caminho era meio isolado e o sinal de celular sumia no meio do percurso. Depois de uns 20 minutos de viagem, o asfalto acabou e começou a estrada de terra. As árvores faziam sombras longas, e o barulho dos pneus no cascalho quebrava o silêncio. Eu já conhecia aquele trecho, mas percebi algo diferente. Não passava ninguém. Nenhum trator, nenhuma moto, nenhum som de gado. O ar estava parado, pesado, e o sol começava a sumir atrás dos morros. A estrada se estendia torta e avermelhada, e no horizonte dava para ver uma neblina se formando. Quando entrei na parte mais fechada do caminho, o motor do carro começou a falhar. O ponteiro da gasolina indicava meio tanque, mas o carro perdeu força de repente, como se algo o segurasse. Encostei e tentei dar partida, mas o motor apenas engasgava. Saí, abri o capô e nada parecia errado. O vento parou completamente. Foi aí que percebi o primeiro sinal de que algo não estava certo. O som dos grilos tinha sumido. De repente, ouvi o barulho de passos atrás de mim, lentos, pesados, sobre a terra seca. Virei rápido, achando que fosse alguém vindo ajudar, mas não vi ninguém. Apenas a estrada vazia. Subi de volta no carro e fechei as portas. Olhei no retrovisor e vi algo que me travou o corpo. Um vulto escuro parado a uns 20 metros, bem no meio da estrada. Parecia um homem, alto, com chapéu e roupa de fazendeiro. Ele não se movia, só estava ali, parado. Pisquei os olhos achando que era coisa da minha cabeça, mas quando olhei de novo, ele estava mais perto. Senti um arrepio subindo pela espinha. Dei partida de novo e o carro pegou como se nada tivesse acontecido. Engatei a primeira e acelerei o máximo que pude. Olhei no retrovisor e o vulto não estava mais lá. Respirei fundo e continuei, mas o medo não passou. Uns 5 minutos depois,
Vi uma placa de madeira caída na beira da estrada. A pintura estava desgastada, mas ainda dava para ler. Fazenda Santa Eulália, 2 quilômetros. Segui mais um pouco e cheguei a uma porteira aberta. Entrei, buzinei 2 vezes, mas ninguém apareceu. Tudo estava quieto, sem sinal de vida, nem cachorro. O casarão principal estava com as janelas abertas, balançando devagar com o vento. Estacionei e desci, chamando alto. Seu Alfredo, é o Eduardo da entrega. Nada. Só o eco da minha voz. Resolvi entrar. O chão de madeira rangia, e o cheiro de mofo era forte. Sobre a mesa da cozinha havia pratos sujos, como se alguém tivesse saído às pressas. A casa parecia abandonada há dias. Quando fui abrir a porta dos fundos, ouvi um som vindo do quintal, o mesmo barulho de passos arrastados que tinha ouvido antes. Espiei pela janela e vi uma figura andando entre as árvores. Era o mesmo homem de chapéu. Ele caminhava devagar, com a cabeça baixada, e algo pendia de sua mão. Não consegui ver o que era, mas parecia uma corrente. Tentei sair pela frente, entrei no carro e girei a chave. Nada. O motor morreu de novo. O homem se aproximava cada vez mais. Nessa hora, juro que senti o cheiro de terra molhada e de coisa velha, como carne apodrecida. Peguei o celular, mas o sinal sumira. A figura parou bem diante do carro. Levantou a cabeça. O rosto dele não era humano. Os olhos estavam fundos, negros, e a pele seca, esticada, como se fosse couro queimado. Ele levantou a mão e bateu 2 vezes no capô. O som foi seco, metálico. Fiquei imóvel. Ele abriu a boca, e o som que saiu não era de voz, era um sussurro arranhado, como se várias pessoas falassem juntas dentro dele. Em um impulso, pisei fundo no acelerador. O carro reagiu e disparou. Atravessei a porteira e segui pela estrada sem olhar para trás. A neblina ficou densa, e parecia que o caminho se repetia, como se eu rodasse em círculo. Só quando o sol começou a nascer é que finalmente vi o asfalto de novo. Parei no primeiro posto e desci trêmulo. O frentista me olhou assustado e perguntou: "Moço, o senhor veio de onde assim, desse jeito?" Olhei pro carro. A lataria estava coberta de lama, mas no capô havia marcas de dedos, 5 marcas fundas, como se alguém tivesse segurado o carro com força. Mais tarde, fui tentar explicar o ocorrido pro dono da transportadora. Ele disse que a fazenda Santa Eulália havia sido desativada há mais de 10 anos, depois que o fazendeiro Alfredo e toda a família desapareceram misteriosamente numa noite de inverno. Hoje, quando passo por aquela região, evito até olhar pro lado. Porque, às vezes, do meio do mato, dá para ver uma luz fraca, como de um farol antigo. E dizem que, se você seguir essa luz, acaba ouvindo uma batida seca no capô, o aviso de que ele ainda está lá, tentando voltar para casa pela estrada que nunca termina.